meus amigos, grande abraço, boa tarde. Sou Viderlan Araújo, estarei no comando do Verdade Informação. Hoje, terça-feira, dia 24 de novembro de 2015. O Verdade Informação já está no ar e vamos, sem perder tempo, trazer os destaques do programa de hoje. Prédio localizado no centro de Maceió vai novamente a leilão no dia 10 de dezembro. Corpo de Bombeiros realiza a operação para fiscalizar lojas do centro. Canal do Sertão, presidente Dilma Rousseff cancela o repasse de 50 milhões de reais para a obra que tinha a promessa de conclusão dos trechos 4 e 5. Olá, meus amigos, grande abraço, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Está no ar mais um Verdade e Informação pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. E você pode acompanhar a nossa programação através do portal gazetaweb.com. Lá que você encontra toda a programação, uma programação variada da nova TV Mar e que traz também como detalhe e o aspecto que eu poderia dizer que também traz como um atrativo a mais para você acompanhar pela internet, é a qualidade dos serviços que a nova TV Mar proporciona para você. Uma alta definição, qualidade de áudio, uma mesma coisa como se você fosse assinante e você, através do portal gazetaweb.com, pode também ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa cidade através da TV Mar Canal 25. Você pode mandar suas mensagens, seus áudios para o nosso WhatsApp através do 981079872. Esse é o contato direto com a produção, com a redação da TV Mar Canal 25, que tem a Porlane Santos, a Laira Santa Rosa e a Patrícia Barros, com a supervisão do Vonei Malta, no Departamento de Jornalismo da TV Mar Canal 25. Quero abraçar toda a equipe técnica do programa. Mauro Vedequim estará de volta amanhã no comando normal aqui do Verdade e Informação, e nós vamos dar sequência, ajudar nosso amigo, dando sequência aqui à nossa programação, trazendo as últimas notícias e os detalhes que acabam chamando a atenção diante dos fatos recentes, não só em Maceió, mas em Alagoas, no Brasil e no mundo. Começando o programa de hoje falando de notícia, dois delegados foram designados para apurar a cartelização na fixação de preços e distribuição de próteses em Alagoas. O cartel que acontece está sendo fiscalizado agora por dois delegados. As investigações devem ser baseadas no relatório final da CPI da Câmara dos Deputados, no esquema que ficou conhecido como a máfia das próteses. O detalhe é que esse procedimento investigatório deve ser instaurado no prazo máximo de 5 dias. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira. Até em prótese, pois é, existe cartel. Não basta a condição também nos postos de gasolina, onde você paga combustível muito mais caro, Mas todo mundo mantendo aquela média, e aqui em Maceió o preço na bomba acaba sendo um dos mais caros no país. Também até para você ter um belo sorriso, existe máfia, existe cartel que está sendo investigado por esses delegados. Após os incêndios registrados em lojas do centro de Maceió nos últimos meses, o Corpo de Bombeiros deu a operação denominada como Operação Centro Seguro. O objetivo é verificar as condições de segurança dos estabelecimentos comerciais localizados no centro de Maceió. Eu acompanhei essa operação realizada na manhã de hoje em várias lojas do centro e vou agora trazer mais detalhes para você. E diante dos episódios recentes em 2015, com os casos de incêndio nas lojas e estabelecimentos comerciais no centro de Maceió, o Corpo de Bombeiros Militar está intensificando as atividades no contato com os lojistas para orientar e evitar que novos casos aconteçam, principalmente nesta época de final de ano, que é considerado uma época importante para os lojistas aqui no centro de Maceió, pelo aumento no número de vendas. Nós vamos conversar com o Tenente Salvador do Corpo de Bombeiros Militar, que é um dos responsáveis pela operação na manhã de hoje aqui no centro de Maceió, para poder trazer informações importantes. Como é que tem sido esse contato com os lojistas? Bom dia. Bom dia. A gente está realizando essa operação Centro Seguro durante toda a semana até quinta-feira. Estamos com 6 equipes no centro de Maceió e vamos fiscalizar todas as edificações para o cumprimento do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. O que está sendo solicitado dos lojistas? Os lojistas estão solicitando mais apoio na parte da fiscalização, Pede que a gente verifique a situação de cada loja
né? E a gente tem atendido, tem notificado, tem apresentado, né, soluções para que eles se regularizem junto ao Corpo de Bombeiros. Quais as principais irregularidades encontradas pelos bombeiros? Geralmente, as edificações elas não solicitam vistoria. Elas têm o projeto do Corpo de Bombeiros, mas não solicitam vistoria. E para a certificação total, né, final do Corpo de Bombeiros, ela precisa solicitar vistoria para que uma equipe venha até o local e verifique se as normas de segurança contra incêndio e pânico foram executadas. E, estando de acordo com o código, o bombeiro emite o AVCB, que é o documento que certifica que a edificação está segura com relação às normas de segurança contra incêndio e pânico. O que é que se exige, na verdade, dos lojistas nessa visita que vocês realizam? Então, tem documentos sendo apresentados ali. Como é que vocês estão cobrando dos lojistas algum tipo de situação para se manter regular? Não, chega no local, conversa com o proprietário, pede para ele apresentar os documentos, né, referente ao Corpo de Bombeiros, né, de segurança contra incêndio e pânico, projeto e demais documentos, e verifica se eles estão com a documentação em dia. Se não tiver em dia? Se não tiver em dia, a gente notifica, né, dá o prazo de 30 dias e espera o proprietário comparecer no Corpo de Bombeiros para iniciar a regularização. Caso não compareça, será gerada a multa de acordo com o nosso código. Alguma irregularidade grave foi encontrada, detectada por vocês? Não, geralmente são certificados vencidos, né? Aí a gente notifica novamente para o proprietário correr atrás e se regularizar. Qual o prazo de validade desses certificados? O certificado ele tem prazo de validade de 1 ano. 1 ano, a edificação tem que se regularizar, tem que procurar o bombeiro para renovar esse certificado. Instalações de combate a incêndio dentro de grandes lojas, extintores, alguma dessas irregularidades foi encontrada? A gente verifica que tem esses sistemas preventivos, mas não estão de acordo com o projeto aprovado, né? Todos os preventivos instalados na edificação, eles têm que estar de acordo com o projeto, né? Não é só ter lá no local, a gente tem que ver se está de acordo com o projeto. Quantas equipes estão distribuídas nessa ação que o Corpo de Bombeiros está realizando? Estamos com 6 equipes, né, até quinta-feira, realizando essa fiscalização no centro de Maceió. Ok, muito obrigado então ao Tenente Salvador do Corpo de Bombeiros Militar, que é um dos responsáveis dessa ação, denominada como Centro Seguro, diante dos casos recentes de incêndio em estabelecimentos comerciais no centro de Maceió. O Corpo de Bombeiros está intensificando esses trabalhos para evitar que casos possam surgir, novos casos possam surgir, para garantir a segurança, não só dos lojistas, como da população. Aqui direto do centro de Maceió, com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. Olha, e o Tenente Salvador foi feliz quando ele fez essa colocação. O trabalho do Corpo de Bombeiros tem que ser voltado mesmo para a conscientização dos lojistas. Esses lojistas, eles precisam colocar também essa condição de suas lojas em ordem, porque o número de casos, número de incêndios nos casos recentes no centro de Maceió, o Corpo de Bombeiros vem atualizando aí, vem trabalhando em alguns laudos, mas na maioria dos casos, os incêndios, o foco de incêndio, ele acontece no interior dos estabelecimentos. Então, tem que realmente melhorar essa condição, apresentar um plano, principalmente nesse processo mesmo de organização no aspecto elétrico, para poder deixar a sua loja segura e, consequentemente, não colocar em risco a população. O último incêndio, por exemplo, foi registrado por volta das 18h30. Quer dizer, o comércio nesse período do final de ano lotado, né? Muita gente por lá e aquele corre-corre que acabou se estabelecendo. Então, eu espero que o Corpo de Bombeiros continue até a próxima quinta-feira conversando com os lojistas, autuando aqueles que apresentarem irregularidades para poder normalizar essa situação no centro de Maceió. Durante mais uma ação de fiscalização preventiva integrada na bacia hidrográfica no Rio São Francisco, em Palmeira dos Índios, a equipe encontrou uma fábrica de laticínios que produzia bebidas lácteas e selos falsos de órgãos de fiscalização estadual e federal. O rótulo dos iogurtes Stante, do laticínio Doces Paraísos, constavam as autorizações dos órgãos para agravar a situação. A fabricação de iogurtes ocorria sob péssimas condições sanitárias para gravar tudo isso. O local também não tinha registro para fabricar produto de origem animal e registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Foram apreendidos 347 quilos de iogurte, 87 quilos de leite, doce de leite, rótulos falsificados e centenas de embalagens que serão incinerados numa fornalha industrial. A fábrica foi interditada.
Amanhã é Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue e a Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, a ADEFAL, realizou mais uma campanha. A campanha que recebeu hoje o ônibus do Hemoal, o ônibus itinerante do Hemoal. E nós estivemos por lá para poder acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto. E para celebrar mais uma ação do Dia Nacional voluntário de sangue, a Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas também aderiu juntamente com o Hemoal à campanha de coleta de sangue. Com essa unidade móvel do Hemoal, mais uma vez, a comunidade está tendo a oportunidade de fazer o seu papel de cidadão, que é doar sangue. Quem vai conversar conosco a respeito desse assunto é a Deise Souza, ela que é coordenadora de enfermagem da ADEFAL e também uma das idealizadoras desse projeto, que já é um projeto de muitos anos, que está sendo realizado aqui na ADEFAL em relação a essa comemoração tão importante, Deise. Boa tarde. Boa tarde, né? Com certeza é a nossa 5ª campanha, né? Que estamos aqui fazendo a nossa parte como cidadã. Como você falou, a importância, né, da doação de sangue. Amanhã é o dia do doador, né? Então, assim, nós não poderíamos passar em branco, né? Isso já faz parte do nosso calendário aqui da ADEFAL. E convido a todos, né? Até às 15 horas, né? Estaremos aqui, a equipe do Hemoal, dando esse apoio. Muita gente já compareceu, Deise, na manhã desta terça-feira, aqui no ponto de apoio? Com certeza. Está sendo aberto não somente os usuários da ADEFAL, os funcionários, como a comunidade, né? Isso foi feito um trabalho, né, de divulgação, a importância, né, da doação de sangue e nosso papel como cidadão, né, que somos, prestar esse serviço. Deise, e quais são os pré-requisitos que se colocam à disposição para que a pessoa acabe se transformando no doador? Veja só, os critérios, na verdade, vocês têm que estar bem de saúde, né? O peso é a partir de 50 quilos, né? Está bem de saúde. A alimentação, justamente, né? Bem alimentado. Existe uma triagem, né? O médico, você vai passar pelo médico. E aquele que, no caso, assim, teve alguma doença contagiosa, como uma hepatite, ele não pode ser doador, no caso. Doença neurológica também não? Doença neurológica, diabético, existem os critérios, né? Então, assim, a médica que avalia essa parte. Mas, assim, de imediato seria o quê? Estar bem de saúde. Bem de saúde é estar bem alimentado, né? Não ter qualquer outro tipo, assim, de problema sério, né? Na verdade. E a respeito da ADEFAL, o pessoal também tem participado bastante, o pessoal que faz parte da ADEFAL também abraçou a causa juntamente com vocês? Com certeza, né? Nosso presidente, João Ferreira, apoia completamente a nossa campanha, como outros, né, que já passaram aqui. E como eu te falei, já faz parte do nosso calendário, né? Obrigado, então, a Deise Souza, ela que é enfermeira e coordenadora, né, do Centro de Enfermagem da ADEFAL, que acaba sendo uma das responsáveis por essa iniciativa, uma semana importante, já que amanhã se comemora o Dia Nacional do Doador, né, do doador voluntário de sangue, e esse trabalho em parceria com a ADEFAL e o Hemoal para poder dar à comunidade essa oportunidade de fazer o seu papel como cidadão, doando sangue e salvando vidas. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25, na NET. Legal essa iniciativa da ADEFAL em comemoração ao Dia do Doador, né, que acontece amanhã, mas um trabalho muito interessante também, essa unidade aí itinerante que o Hemoal tem de fazer esse trabalho de coleta de sangue. Em vários pontos de Maceió, eu já tive a oportunidade de fazer a cobertura e para mim sempre é um prazer estar cobrindo essas ações do Hemoal. E você faça seu papel, né, como cidadão. Tá com aquele tempo livre, dá uma passadinha lá até às 15 horas na ADEFAL, na porta mesmo da ADEFAL ali, como as imagens do Chico Nogueira acabaram mostrando, você pode ser mais um doador e também contribuir para salvar mais uma vida. A conta de energia do alagoano vai aumentar mais uma vez. Calma, calma, isso não é pegadinha, não é 1º de abril não, vai aumentar mesmo. Segundo informou ontem a Eletrobras, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste médio de 6,8% na última sexta-feira. A Eletrobras informou que a influência nas contas desse mês vai acontecer de forma gradativa e proporcional, devido aos dias de consumo com o novo valor. A partir de dezembro, o reajuste já será integral para os consumidores residenciais. O aumento será de 6,17%, enquanto para os consumidores com fornecimento em média e alta tensão, o reajuste será de 7,7%.
lamentável, né? O seu bolso, telespectador, vai ser mais uma vez mexido, vai ter mais um aumento de energia elétrica. E logo que? Dezembro. Você não está se preocupando em comprar material para o seu filho na escola, não, né? Se estiver se preocupando, então tem essa preocupação a mais, esse acréscimo na conta de energia elétrica diante das férias que os filhos vão passar, você mesmo do seu trabalho também vai descansar, então, consequentemente, vai ter um aumento considerável já para a partir do mês de dezembro. Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco, nós vamos trazer mais detalhes aqui no Verdade e Informação. Vamos conversar com a Porlane Santos e os casos de microcefalia. E também nós vamos receber aqui nos estúdios a Luciana Santana, cientista política, que vai explicar daqui a pouco se os casos de atentados recentes, principalmente na França e alguns países da Europa, pode trazer impacto nas relações sociais e diplomáticas. É logo após o intervalo, agora em Maceió, 1h45. Voltamos já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Promoção de aniversário Galpão Sofisticador. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticador, Avenida Menino Marcelo 280. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Estamos de volta com Verdade e Informação, agora em Maceió, 1h47. E você pode mandar suas mensagens, seus áudios pelo nosso WhatsApp através do 98107-9872. Traga a sua reivindicação. Nós vamos transformar aquilo que você está reivindicando em notícia e também cobrar das autoridades uma solução para seu problema. O 3377-9097 também é o telefone para você interagir com a produção do programa. É a TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnaldo de Melo, dando esse contato, estreitando esse contato com você, telespectador. Olha só, e a Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas informou ontem que apenas em 2015 foram registrados cerca de 18 casos de microcefalia em diversos municípios em Alagoas. A Porlane, ontem, quando participou aqui conosco, ela já trouxe, inclusive, um breve comentário a respeito desse assunto, falando até que existe uma força-tarefa que o governo está montando para poder evitar esses casos. E o que é pior, alguns ginecologistas estão até tratando o caso de uma maneira mais drástica, pedindo para que as mulheres evitem engravidar nesse período. Uma das hipóteses consideradas pelo Ministério da Saúde é a ligação da microcefalia com as ocorrências do Zika vírus em gestantes, obviamente. A Porlane Santos está ao vivo conosco e traz mais informações. Alô, Porlane, grande abraço para você. Boa tarde, Porlane.
Boa tarde, Viderlan. Boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, Viderlan, subiu para 41 os casos notificados de Zika aqui em Alagoas que estão aguardando a confirmação. Como você bem disse, em todo o Nordeste, em 3 meses, nós tivemos mais de 400 casos de microcefalia aqui na nossa região aqui do Nordeste. E aí, como você bem disse, a suspeita até mesmo do Ministério da Saúde é que esses casos estejam relacionados com os casos de Zika. E é sobre isso que a gente vai conversar neste momento com Cristina Rocha, ela que é superintendente de Vigilância em Saúde da CESAL. Cristina, esses casos ainda estão sendo estudados. Há realmente a possibilidade dos casos de microcefalia, que subiu para 41 só aqui em Alagoas, né? Os casos notificados, há realmente a possibilidade de estarem ligados com o Zika vírus? Olha, dizer que há possibilidade a gente pode dizer, mas isso precisa ser investigado, precisa ser estudado. E esse estudo dessa vinculação entre microcefalia, que é uma anomalia que acomete os recém-nascidos, ela pode acontecer devido a vários fatores, o Ministério está encaminhando todo um estudo para verificar se há realmente esse vínculo entre essas ocorrências e o Zika vírus, e a infecção pelo Zika vírus que a grávida possa ter tido durante a gestação. Cristina, é um fato novo essa questão de repente, o Zika vírus desencadear a microcefalia em bebês? A vinculação é nova, não a microcefalia. Eu acho que é importante que se diga isso. A microcefalia é uma anomalia do recém-nascido, em que ele tem um perímetro cefálico menor do que parâmetros estabelecidos internacionalmente. Então, a vinculação é que é nova e o aumento de casos em Pernambuco. E aí, esses casos, aqui em Alagoas, também vai ser montada essa força-tarefa para combater o Zika vírus e fazer esses estudos? Não, a força-tarefa de combate ao Zika vírus, ela já existe, já está atuando desde janeiro. Desde janeiro não, desde sempre, porque a gente está lidando com um vetor que é o Aedes aegypti, que está aí há mais de 30 anos, transmitindo dengue, e agora traz 2 novas doenças, que é a chikungunya e a Zika. Então, a força-tarefa para combater o mosquito, que é transmissor do vírus, ela é permanente, ela tem que acontecer, e os municípios estão atentos, os municípios estão participando com o apoio do Estado. A questão da microcefalia, ela é uma ocorrência que está normalmente entre nós. Bebês com microcefalia acontece todos os dias. A questão é que agora a gente está chamando, se colocou um olhar maior sobre essas ocorrências e por isso está aumentando o número de notificações. Cristina, a CESAL pode explicar para a gente quais são os municípios em que mais têm se concentrado os casos de bebê com microcefalia? A gente divulgou isso na nota técnica, que a última atualização de dados. O número maior que não... A microcefalia, como é o recém-nascido, não necessariamente é o município de residência, mas o município de notificação, porque os bebês vão nascer não em outros municípios. Então, a maior parte dos casos a gente tem em Maceió e Santana do Ipanema. A gente tem Delmiro Gouveia, menos caso, um caso, e eu não tenho todos, mas assim, maior concentração, justamente porque é onde tem o maior número de serviços de materno-infantil, é Maceió e Santana do Ipanema. Existem, inclusive, alguns médicos, alguns ginecologistas obstetras que estão pedindo para que as mamães, as futuras mamães, aguardem um pouco mais a hora exata de engravidar. Esperar passar um pouco esse período de Zika, de dengue, de chikungunya. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu acho que cada um orienta o que deve, o que acha, mas eu, sinceramente, eu vejo que não é uma orientação muito plausível, até porque o Zika vírus e o Aedes aegypti está aí o ano inteiro. Então, eu não vou engravidar agora, vou engravidar quando? Quando é que não vamos ter Aedes aegypti?
Eu acho que a gente tem que centrar na questão do combate ao mosquito para evitar não apenas Zika vírus, mas dengue e outras ocorrências. E a gravidez, ela ser tratada como toda gravidez deve ser, com cuidado de fazer as consultas de pré-natal, de fazer os exames indicados, de ter o acompanhamento correto. O pré-natal, ele pode evitar de a criança, o bebê, de repente desencadear a microcefalia? Não, o pré-natal, ele não evita. Como é uma anomalia congênita, eu não tenho prevenção. Se for por Zika, a prevenção é combater o mosquito. Tá? Agora, no pré-natal, você consegue identificar e acompanhar, identificar e detectar precocemente qualquer anomalia do feto. Além da própria anomalia física, da estrutura mesmo do cérebro do bebê, a microcefalia pode trazer, o que é que de mal ela traz para a criança? É uma criança que vai precisar de cuidados durante toda a vida, Uma pessoa que tem um problema neurológico, de formação básica, ela vai ter necessidade de acompanhamento neurológico, pediatra e outros acompanhamentos. E só para a gente encerrar, como é que está, de que forma a Secretaria Estadual de Saúde está trabalhando justamente para o combate do Aedes aegypti? A secretaria a Secretaria Estadual e as secretarias municipais, elas trabalham diuturnamente no combate ao mosquito vetor. Agora, gente, é importante, como a gente diz em todas as ocasiões, que só o setor público não vai poder combater os mosquitos se cada um dentro da sua residência não estiver eliminando os possíveis criadores do mosquito. Porque o Aedes aegypti é um mosquito doméstico, ele está dentro das casas, ele se prolifera dentro dos domicílios, nos quintais, e aí depois ele sai para os terrenos baldios, para o lixo acumulado. Quer dizer, todo lugar onde tem uma coleção de água, a fêmea do mosquito vai buscar para pôr seus ovos. Pois é, como a gente bem disse, Viderlan, quando a gente conversou ontem aí no estúdio, a receita todo mundo já conhece de cor, não tem o que falar, é só realmente ter uma participação mais efetiva no combate do Aedes aegypti, aí a gente acaba não só com esses possíveis casos de microcefalia, mas acaba também com vários outros problemas, que ainda o número de dengue ainda é maior sim do que o número de Zika e chikungunya em todo o Brasil, e isso a gente também conhece. Eu gostaria de saber se você tem alguma pergunta aqui para fazer para a Cristina. Ô, Porlani, um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo tema tão atual que você trouxe, como sempre, com tanto brilhantismo, porque esse é o tema que vem tomando conta dos telejornais por todo o país. Essa atitude que o governo vem tentando tomar para poder conter os casos de microcefalia. Pergunta só para a Cristina, inclusive abraça a Cristina Rocha, o Aedes aegypti em si, ele acabou se transformando em um mosquito resistente com a chegada dessas doenças como Zika, como febre chikungunya. Pergunta para ela como é que tem sido esse trabalho, essa análise feita no vetor, que é o Aedes aegypti. Porlani. Cristina, o Viderlan primeiro te saudou e ele pergunta a você a questão da resistência do mosquito. O Aedes aegypti, ele realmente tem estado mais resistente e está mais difícil combatê-lo? Olha, eu acho que a questão urbana, ela dificulta o combate ao vetor. A questão da escassez de água, ela possibilita o aumento de possíveis criadores do mosquito. Mas não há a dificuldade, ela continua mesmo. Eu acho que tem que ter uma conscientização, porque a população sabe muito sobre o mosquito, sobre as formas de combater. Agora, o saber precisa se transformar em ação. Pois é, a gente percebe que, na realidade, quem está resistente somos nós mesmos e não o mosquito. A gente sempre volta para aquele mesmo ponto. O combate tem que começar em casa e é claro que a ajuda dos órgãos públicos é, sem dúvida, muito importante. E aí eu encerro, então, por hoje a entrevista, junto aqui do meu amigo Chico Nogueira. Hoje eu não errei o nome, com imagens de Chico Nogueira para a TV Mar, canal 25 na NET.
Obrigado, Porlane, pela sua participação. A Porlane Santos, que é nossa produtora, repórter, apresentadora, e o repórter cinematográfico Chico Nogueira entrevistando a Cristina Rocha, representando aí a Secretaria Estadual de Saúde. Vamos dar sequência aqui ao programa. Olha, aí 2 semanas, pouco mais de 2 semanas que a presidente Dilma Rousseff visitou a cidade de Inhapi para a inauguração do trecho 3 do Canal do Sertão, e uma promessa foi feita, liberar pelo menos uma quantia aí para poder resolver a situação dos trechos 4 e 5 do Canal do Sertão, que foi um pedido do governador Renan Filho. 50 milhões de reais seria esse o valor onde a presidente Dilma Rousseff teria se comprometido. E, estranhamente, esse recurso foi cortado. Nós acompanhamos através desse material a respeito desse assunto, toda a repercussão, e nós vamos trazer palavra de autoridades a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. Há exatamente 15 dias, a presidente Dilma Rousseff compareceu aqui em Alagoas para inaugurar o trecho 3 do Canal do Sertão. E naquela oportunidade, um recurso em torno de 50 milhões, que seria destinado para a construção e concretização dos trechos 4 e 5 do Canal do Sertão, teria sido garantido. Estranhamente, diante do processo onde o dinheiro que fazia parte da rúbrica oferta d'água do Ministério da Integração Nacional por todo o país, o corte acabou acontecendo. O deputado Inácio Loyola tomou conhecimento desse assunto através de uma das matérias que a TV Mar Canal 25 fez e vai conversar conosco a respeito do que representa e como o senhor tomou conhecimento dessa situação, deputado. A verdade é que é lamentável. Há 15 dias atrás, a presidenta da República esteve aqui em Alagoas, no sertão de Alagoas, no município de Inhapi, e quando inaugurou a 3ª etapa do Canal do Sertão, e perante todos os presentes, governador do Estado, ministro da Integração Regional, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e a comunidade sertaneja, e garantiu a liberação, asseverou 50 milhões a mais para a conclusão do 4º e do 5º trecho do Canal do Sertão. Lamentavelmente, 6 dias depois, o Diário Oficial da União publica-se o quê? Que aquele recurso destinado para o Canal do Sertão aqui em Alagoas, nós não teríamos mais a disponibilidade daquele recurso. É lamentável, é falta de compromisso de uma presidenta da República. Vejam os senhores, o ser humano só assume um compromisso quando quer, principalmente quando esse compromisso é assumido publicamente. Imagine uma presidenta da República, a autoridade maior do país, garantiu, dias depois, uma semana depois, retira a sua palavra, retira os recursos destinados a essa obra de grande importância para o estado de Alagoas, principalmente para a região do sertão alagoano. Queria dizer que fico por demais triste, fico por demais na condição de deputado estadual, na condição de sertanejo, porque vejo que realmente a nossa autoridade maior, no caso a presidenta da República, não resgata um compromisso que assumiu com todos nós. Vim saber disso, depois averiguei, investiguei, encontrei no Diário Oficial da União, através exatamente da TV Mar, e onde fiz um pronunciamento na Assembleia Legislativa, repudiando, condenando essa atitude. E vejam o seguinte, esse recurso que seria destinado dando a ampliação do Canal do Sertão, ele foi dissolvido para obras como de abastecimento d'água no sertão de Sergipe, no Piauí, construção de barragem no Rio Grande do Sul, mas lamentável que grande parte desse recurso vão exatamente para o projeto que eu condeno na condição de deputado e na condição de técnico de engenheiro agrônomo, que, no meu entendimento, é o projeto mais criminoso da história do Nordeste brasileiro, que é esse projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Para que vocês tenham uma ideia, esse projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, o Rio São Francisco não tem água para se fazer a transposição. Nós não temos energia para colocar em prática esse projeto de transposição. Para que vocês tenham uma ideia, o consumo de energia desse projeto de transposição das águas do Rio São Francisco equivale ao consumo de energia de 2 estados juntos,
como de Alagoas e Sergipe. Nós não temos energia. E o mais agravante ainda é que esse projeto de transposição das águas do Rio São Francisco só vai atender 1% da população sertaneja dos estados receptores. No caso, estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E esse projeto do Canal do Sertão, com absoluta certeza, é a maior obra hídrica da história do Nordeste brasileiro. O canal tem em torno de 250 quilômetros. Ele começa na região do Sertão, no município de Elmiro Gouveia, e termina exatamente na região do Agreste, no município de Arapiraca. Com absoluta certeza, nós poderemos transformar essa região inóspita em uma das grandes produtoras de alimentos do Brasil. E no momento mais crítico em que atravessa o Nordeste, que atravessa o sertão nordestino, que atravessa o sertão alagoano. Porque, no meu entendimento, essa seca que vivenciamos é a mais inclemente de toda a história do Nordeste brasileiro. A história registra que a seca de 1877 morreram 500 mil nordestinos. É claro que, naquele momento, nós não tínhamos a mínima infraestrutura de convivência com as secas. Mas hoje, mesmo com essa infraestrutura que nós temos, ela está criando mais danos, causando mais danos ao sertão nordestino do que aquela mesma de 1877, porque ela já vem do norte de Minas até o sul do Piauí. Já chegou na região do Agreste, não ficou apenas na região do sertão, e já está afetando o litoral e a zona da mata. E foi a única seca na história do Nordeste brasileiro que está comprometendo toda a bacia hidrográfica do São Francisco. O São Francisco hoje está com uma vazão em torno de 900 metros cúbicos por segundo, ou seja, bem abaixo da sua vazão ecológica. Por conta disso é que eu digo que essa seca que vivenciamos é a mais cruel da história do Nordeste brasileiro e que, lamentavelmente, nessa situação crítica em que estamos atravessando, exatamente a presidente da República, Dilma Rousseff, ela retira os recursos que garantiu a nós alagoanos, a nós sertanejos, para dar continuidade à construção do Canal do Sertão. Pois é, aí a participação do deputado Inácio Loyola a respeito desse assunto e trazendo toda a sua preocupação, né, para poder tentar, junto ao governo do estado, sensibilizar o governo federal nesse repasse dos recursos necessários para a ampliação ou, quem sabe, a concretização dos trechos 4 e 5 do Canal do Sertão. Você sabe que o Agreste e o Sertão de Alagoas passam por um momento muito difícil no aspecto da seca. O ataque terrorista registrado em Paris há poucos dias tem levado ao mundo às reflexões sobre a força do Estado Islâmico e a guerra contra o terror. Para entender o impacto desse atentado nas relações sociais e diplomáticas, nós temos a honra de receber aqui nos estúdios a cientista política Luciana Santana, ela que é professora da Universidade Federal de Alagoas, da disciplina de Ciência Política, e vai nos ajudar a entender um pouco desse cenário. Seja bem-vinda, Luciana. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Tudo já? Luciana, como é que funciona inicialmente esse procedimento e qual a avaliação que você faz sobre esse ataque terrorista em Paris? Boa tarde. Então, na verdade, esse ano a gente teve 2 ataques terroristas em Paris, né? O primeiro em janeiro, né, que foi o ataque ao Charlie Hebdo, e depois agora, né, no dia 19, a gente teve esse ataque aí a vários, né, espaços, né, turísticos, né, aí na França, aí em Paris, né? O que representa, né? É importante a gente pensar muito o que representa esse atentado e por que, né, a França como escolhidos para esses ataques terroristas, né? A França, né, aí nos últimos anos, ela tem adotado políticas antiterroristas bastante rígidas, né, e com bastante justificativa, né, até pelo perfil, né, populacional, né. Ali na França a gente... Pode continuar. A gente tem a presença, né,
Além dos franceses... Vou fazer o seguinte, estamos ao vivo aqui, só um minutinho, viu, Luciana? Vou fazer o seguinte, eu vou trazer, Vinícius, nessa sequência aqui, enquanto estou com a Luciana conversando, né? Até porque houve, claro, um programa ao vivo tem desses aspectos mesmo, é super normal, né, Luciana? Vamos trazer daqui a pouco aqui a sequência da entrevista com a Luciana, né? A nossa equipe técnica já providenciando, através do Vinícius Ferreira, um equipamento aqui de suporte para a Luciana Santana. Você concluía, Luciana, é importante você destacar, você concluía que a França, ela tem uma participação muito importante pelo fato dos métodos de defesa no combate ao terrorismo, não é isso? Exatamente. Aí, nos últimos anos, ela vem, né, elaborando leis antiterroristas bastante rígidas, como tem declarado formalmente apoio, né, principalmente aos Estados Unidos, aí, que é um dos principais líderes de combate ao terrorismo, né, dos países, né? Então, a França, na Europa hoje, né, é o principal país, né, que tem papel na luta antiterrorista. Certo. Além disso, né, a França, ela tem uma visibilidade internacional muito grande. Né? E qual que é o propósito desses ataques terroristas? Né? Não muita gente acha que é ali matar civis apenas, né? E não é isso. Eles querem, a partir, né, dessa morte, né, do assassinato, né, de civis, chamar a atenção do mundo, né, e mostrar, né, que existe poder político, né, poder ali no Oriente Médio. Ou seja, eles querem mostrar força. Opa, eu estou aqui, me respeita. Sim, né? Então, existe essa questão da visibilidade, né, que eles buscam. Né? Então, não importa se matou 129, se matou 10 ou se matou 15. O importante é que existe ali uma visibilidade grande, né? A comunidade internacional está de olho ali, né? E eles conseguem atingir esse objetivo. Né? Bom, Luciana, e a gente observa que a forma como a notícia ela chega dos episódios ocorridos em Paris, eu vi, por exemplo, algumas críticas, algumas manifestações nas redes sociais, porque nós tínhamos no mesmo período, praticamente, uma tragédia ambiental acontecendo aqui no Brasil e uma situação que acabou não ganhando tanta proporção assim. E na África também nós tivemos alguns registros de casos que acabaram ganhando repercussão, mas uma repercussão muito mais voltada pela internet do que pela própria mídia internacional. Isso também é um ponto que o Estado Islâmico, ele acaba entendendo que acaba despertando esse interesse também pelos atentados, pelo fato da repercussão que acaba sendo muito maior? Então, como eu disse, né, a França ela tem uma visibilidade por si só, né, tanto turística, quanto política, quanto econômica, né, o papel dela, né, e não é um papel recente, né, a gente tem, né, desde de períodos aí, há séculos atrás, a França tem um papel chave. É verdade. Né? Em aspectos históricos, você cita, né? Sim, vários aspectos históricos, né? Participação, né, em guerras, enfim. Isso. Né? Então, existe essa representação que não pode ser deixada de lado, né? Houve, né, as redes sociais ficaram bastante movimentadas aí, né, no dia, principalmente no dia do atentado, tentando qualificar um pouco, né, por que existe uma sensibilização maior em relação a um evento, alguma tragédia do que em outra. Eu acho que todas essas tragédias, elas merecem, né, uma comoção, né, social, merece uma atenção, mas é importante a gente pensar o que significa de forma isolada e qual é a representação política internacional, né, de cada um desses eventos, né? Então, a gente não pode perder isso de vista, né? Ambos foram tragédias que mataram, né, seres humanos, que eu acho que tem esse apelo emocional pesado, né? Mas existe esse outro lado que é uma disputa de poder, né? Entendi. E aí, no caso, principalmente no caso da França, é uma redefinição geopolítica que ocorre, né, nas relações entre o Oriente Médio e a Europa, principalmente. Né? Claro, tem países da África envolvidos, mas é principalmente entre Oriente Médio e a Europa. E o que é que pode mudar, na sua opinião, a respeito da relação diplomática entre os países da União Europeia com os países onde o Estado Islâmico atua a partir de agora?
Então, só para deixar claro também, muita gente faz confusão achando que o Estado Islâmico é um Estado. Na verdade, o Estado Islâmico... É bom explicar também isso aí, né? O Estado Islâmico é um grupo, né, terrorista, né, um grupo fundamentalista, né, que se concentra na Síria, né? É bom a gente explicar a partir do princípio, né? É verdade. Porque então, muita gente está falando do Estado como se pensasse que realmente é um Estado, né? Não é um país, né? Não é um Estado, né? Então, já existe, né, posições políticas de países da Europa, né, muito claras em relação a toda a crise política que já vem se arrastando aí, eu acho que desde a época do Golfo Pérsico, não sei, aquelas brigas que começam aí, né? Toda a crise política, toda a disputa pelo petróleo, toda a disputa territorial, ela não é recente, né? Então, foi a partir desses episódios a gente tem uma intensificação em alguns momentos, né? Eu diria que no caso da Síria, de forma especial, a partir de 2011, aí, com aquele episódio da Primavera Árabe, né, onde houveram várias manifestações, né, em alguns países da África, outros países além da Síria, né, ali no Oriente Médio, né, que vinham contestando as políticas antidemocráticas que estavam sendo... estavam ocorrendo, né, em vários desses países, né, questionando a legitimidade dos governos, né, e também, né, isso gerou internamente, né, bastante revoltas de quem defende pró-governo, né, e entre governo e oposição, né, e isso culminou aí com a intensificação, né, de participação, né, de tentar mediar esse controle aí por parte dos Estados Unidos, de um lado oposto já mais de defesa da Síria, né, e também a gente do Irã, a Rússia. Pois é, você tocou num ponto-chave, a posição da Rússia. Né? Principalmente com um episódio recente, chega a informação agora aqui para a nossa produção que teve a queda de um avião, né? Aconteceu agora há pouco essa queda de um avião, me parece um avião turco. No que pode resultar? Você acredita que nós estamos prestes a ter um avião russo, não foi que caiu, né? Um avião russo que caiu, foi derrubado pela Turquia. A produção, só dando uma correção aqui, eu inverti os papéis. Você acredita que corre um risco de termos uma guerra mundial, mais uma nova guerra mundial se aproximando diante dessa posição? Eu vejo, já existe uma guerra, na verdade, certo, né? Ela não tem mesmo o perfil que teve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Mas a gente vive uma guerra aí, não é silenciosa para muitos, né? Eu acho que talvez para o mundo ocidental ela ainda não tenha essa dimensão de guerra, né? Mas o Oriente Médio, ele está numa guerra, né? Claro que existe uma disputa aí territorial, né, da Síria de forma especial, né, pelo controle realmente do petróleo, né, e também controle também de Estado, né, porque existem países que não concordam com as decisões que vêm sendo tomadas, né? Existe até uma justificativa de que a própria sociedade, a população da Síria, né, ela está em condições, né, subhumanas, e é verdade, e isso tende É verdade ou não isso aí, Luciana? Isso é verdade, né? Isso é verdade. Certo. Né? Pelo menos do meu ponto de vista, né, que defendo ideias democráticas e defendo a participação, né, Você trouxe outro ponto que eu vou encaixar aqui para poder te provocar. E qual que tem que ser o posicionamento do Brasil, do governo brasileiro, nessa condição de combate ao terrorismo, na sua opinião? O Brasil, ele tem que dizer ao mundo qual que é a sua posição. O Brasil tem uma cultura de ficar sempre em cima do muro, é pelo menos isso que passa, essa impressão que passa. O Brasil sempre fica mais do lado, um pouquinho mais do lado dos Estados Unidos, mas naquela de ficar, olha, eu sou só daqui acompanhando. Isso é uma condição para um leigo, como eu, estar aqui. Mas eu queria que você falasse tecnicamente, é essa a ideia também que muitos têm lá fora do Brasil, de ficar mais em cima do muro, pendendo mais um lado para os Estados Unidos?
eu não diria pendendo, né, para o lado dos Estados Unidos, mas existe uma política mais diplomática, né, de tentar, né, não se envolver diretamente nos conflitos internacionais, bastante clara. Isso não é novo no Brasil, até eu diria que até pela ausência da participação do Brasil em outros, né, em outros momentos de conflito ou de crise, ou mesmo na Primeira ou na Segunda Guerra, né? Toda a participação do Brasil foi muito indireta, né? Então, isso ocasiona muito o comportamento do Brasil hoje, né? Mas o Brasil, por ter se tornado uma potência econômica muito importante nos últimos anos, ele não pode deixar de dizer quais são as suas posições políticas, né? E eu acho que a guerra contra o terrorismo, ela tem que acontecer mesmo, né, nos países onde que não sejam alvos diretamente, né, desses ataques. Luciana, você trouxe uma informação fantástica. Foi bom demais conversar com você. Eu queria que você ficasse à vontade para deixar suas considerações a respeito desse aspecto, que é um aspecto também muito atual. Nós poderíamos passar horas e horas conversando mais a respeito desse assunto, até porque envolve também aspectos históricos, como você já trouxe aqui. Não é uma condição que está surgindo de agora. Existe também interesses por trás. Existe um aspecto histórico também que precisa ser enaltecido. E esse aspecto histórico que eu trago no singular, mas é que envolve várias camadas durante esse processo. E eu queria que você ficasse à vontade para colocar suas considerações a respeito de todo esse panorama que hoje o mundo vive aqui na sua participação aqui no Verdade e Informação. De antemão, te agradeço. Ok, obrigada. Eu acho que, dando prosseguimento um pouco do que eu ia falar, eu acho que a luta antiterrorista, ela deve acontecer, né, no Brasil, né, independente de ter ou não participação direta, né? Até porque o Brasil vem sediando aí eventos internacionais, né, que traz para dentro do país delegações de vários países, inclusive dos países do Oriente Médio, né, da África, né? Então, por mais que não seja esse alvo direto, ele deve participar de forma deliberada, né, e criar condições internas até para se proteger, né? Se existe risco ou não de ataque terrorista no Brasil, risco, todo país tem risco, né? Eu acredito que o risco é baixo, mas existe, principalmente pelo que eu disse, né? Os eventos internacionais de grande porte, né? A participação cada vez mais efetiva do Brasil em congregações das principais potências mundiais. Então, isso tudo faz com que nós, né, enquanto cidadãos, né, tenhamos o papel também de tentar nos esclarecer um pouco mais sobre motivações que levam a esses atentados, que seja na França, que seja na Nigéria, né, que seja qualquer outro país, né? Então, eu acho que nós temos que combater o terrorismo de qualquer espécie. Eu acho que é isso. Muito obrigado, viu, Luciana, por sua presença. Volte mais vezes para poder falar de vários assuntos e como situações como essa que acabam ganhando destaque, tá certo? Volta sempre. Pois é, conversamos com a Luciana Santana, ela que é cientista política, ela é professora também da disciplina de Ciência Política da Universidade Federal de Alagoas. Vamos trazer aqui na sequência do Verdade e Informação. O prefeito Rui Palmeira voltou hoje às ruas de Maceió com o desafio de levar adiante a reeleição e uma ação de mais peso na saúde. Veja mais detalhes na coluna No Ponto com meu amigo Odilon Rios. Uma semana após assumir publicamente que a primeira-dama enfrenta um câncer, o prefeito Rui Palmeira retorna ao cenário político na capital. Terá as discussões sobre o orçamento do próximo ano e 2016 promete ser um período de revisões dos orçamentos em todo o país. Enfrentará ainda a crise na saúde com o início das obras de reforma do Pan Salgadinho. Terá novos embates com a Casal e como ela exagera em buracos pela cidade. No último final de semana, o deputado federal Cícero Almeida declarou-se candidato a prefeito do próximo ano. Brasília não fez bem a Almeida, um parlamentar sem expressão. Mas, por enquanto, ele toca o bumbo do bloco Eu Sozinho. O também deputado federal Ronaldo Lessa está dividido entre Almeida e Paulo Fernando dos Santos, o Paulão.
Lessa só é candidato se tiver o apoio público de Renan Calheiros. E Renan avisa que eleição é assunto para junho de 2016. Rui Palmeira segue pela periferia. Lá ele costura acordos entre vereadores e lideranças comunitárias. Mas é o desempenho da máquina pública e respostas mais rápidas para a saúde os desafios mais imediatos. Este final do ano promete ser bastante movimentado na capital. Orlando Santos quer me derrubar aqui, né? Um abraço, viu, meu querido Odilon Rios? Você volta no decorrer da programação da TV Mar Canal 25. Eu quero mais uma vez reforçar o abraço, esse parceiro do dia a dia, meu parceirão Chico Nogueira. Dezenas de famílias retiradas do edifício Palmares, no centro de Maceió, estão acampadas em um terreno em frente ao residencial José Aprígio. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse material, né? José Aprígio Vilela, no Benedito Bentes. Elas aguardam a entrega do residencial Parque dos Caetés, previstas para dezembro, pelo município. O Fernando Palmeira acompanhou todo o processo e traz mais informações. Definitivamente, as famílias que ocupavam o prédio do INSS, o Aripitomba, ali no centro da nossa capital, definitivamente vieram aqui para o Aprígio Vilela, parte alta da cidade, região do Benedito Bentes. Eles querem ocupar com dignidade as casas para as quais foram construídas. E aqui a Carlina Vasconcelos está conosco e ela nos diz como é que está essa situação. Mudaram, está aqui, o vento, improvisados os barracos e a expectativa. Olha, aqui a gente está todo mundo desesperado, porque primeiro, o BOP chegou lá no prédio, ignorante, pegando pelas roupas dos pais de família, puxando, mirando a arma para a gente, com olhares muito mal para o lado da gente. Então, a gente veio, em seguida, aqui o Parque dos Caetés, que fica de frente ao Aprígio Vilela, está aqui as 65 famílias, tudo sofrendo nessa situação, sem energia, sem água, nós estamos dependendo de uma pessoa que está trazendo sopa para a gente alimentar os pais de família. Também estamos aqui nessa situação, as crianças tudo doentes, adoeceram por causa da poeira, as crianças estão com fome, precisando, sem fralda. Está um desespero, porque aqui é um deserto, não tem onde a gente comprar aqui, né? Muita gente aqui passando fome, passando necessidade, porque eles trabalhavam lá na feirinha do Camelô e não pode ir para lá mais, que eles não podem sair daqui para deslocar daqui para ir até lá para trabalhar. Então tem muitas pessoas aqui tudo desesperado e nós queremos que o governo ou o prefeito veja a nossa situação, né? Porque a gente toma aqui não é porque a gente queremos. Também estão falando na televisão, nos jornais, está nas redes sociais que nós invadimos os Parques dos Caetés. Isso é mentira, nós não invadimos os Parques dos Caetés. Nós estamos aqui desde domingo nesse sofrimento, como vocês veem aqui a nossa situação. E nós queremos que alguém que veja essa situação da gente, que faça algo pela gente. Porque quando é num dia que tem uma eleição, um voto, precisa de um voto, eles sabem vir até a gente e a gente vai dar um voto de confiança. Então, a gente queremos ver agora esse momento, se eles também poderiam agora vir nos ajudar nesse momento tão difícil, né? Aripitombo, vocês viveram também precariamente no edifício Humberto Santa Cruz, agora aqui sem água, sem alimentação, sem nenhuma assistência. As secretarias de assistência social do município e do estado de Alagoas não fizeram nada por vocês? Olha, eu liguei para a doutora Suzana, contei nossa situação que estava acontecendo aqui. Ela disse que não podia fazer nada, que os Parques dos Caetés não estavam prontos. Disse que a previsão só é de janeiro para fevereiro para entregar, né? Aqui tem crianças que estudam. A minha filha estava fazendo prova, parou de fazer prova. Meu filho faz tratamento no CAPS, não está podendo ir porque é muito longe. E a gente está desesperado, porque a gente quer uma casa para morar, que não é lugar de ninguém morar. A gente está todos desesperados. As 65 famílias que estão aqui morando estão tudo desesperados. Agora não tem para onde ir, na verdade. Se nós tivesse para onde ir, a gente já tinha saído daqui. A gente estamos aqui não é porque a gente acha bonito, está nesse sofrimento, nessa agonia. Então, a gente só queria uma solução, que eles façam algo pela gente, pelas nossas crianças, entendeu? Também, eles queriam, quando eles chegou lá no prédio, eles queriam tirar os filhos das mães, entendeu? Queria tirar os filhos dos braços dos pais, levar para um abrigo, pegar nossas coisas, levar para um depósito e a gente procurar o nosso destino. Isso não pode acontecer, não poderia acontecer. Então a gente começou a ficar todo mundo revoltado, que não aceitaria isso, e aí a gente fez uma negociação. Então ficamos com as crianças. Mas eles vieram com a gente, como que a gente era um bando de lixo, um bando de cachorro, de pessoas que não existem no mundo. Eles vieram seguindo a gente. Quando chegou aqui com os carros, eles pararam, o BOP parou aqui e fez assim, ó, desce todo mundo aqui e tira os móveis. E aqui a gente ficou
sem poder o que fazer. Vocês tiveram até setembro para desocupar o prédio lá do Humberto Santa Cruz, também Aripitomba. Agora, qual o prazo definitivo para que vocês recebam essas moradias aí? Olha, o que eles falaram pra gente, o secretário Marco de Lira, a doutora Suzana, falou pra gente que só daqui a 60 dias era que ia estar pronto o Parque dos Caeté para poder ir pegar as famílias lá no prédio e levar até as suas casas. Mas como aconteceu isso, a gente estamos aqui, ela também falou a mesma coisa, que a gente vamos ser prioridade. Quando acontecer, eles vêm aqui buscar a gente, mas e até lá? 12 meses é dias, 2 meses é 2 dias não. Mas todo mundo está cadastrado? Nem todo mundo aqui está cadastrado, tem pessoas que moravam lá dentro do prédio que não estavam cadastradas, 48 famílias que não estão cadastradas, né? O cadastro tinha saído, de repente ela cancelou mais uma vez e está todo mundo desesperado aqui. As que estavam morando no Humberto Santa Cruz, 48 não estão cadastradas, mas somando tudo, até as que moravam lá sem cadastro, quantas são e quantas casas ou apartamentos serão dados para esse pessoal? Olha, ao todo são 120 famílias. Ao todo são 120 famílias. Cadastrada mesmo, se tiver, só tem 50 famílias cadastradas daqui da Via do Trabalho, entendeu? Porque está faltando mais cadastro para cadastrar as outras pessoas que estão faltando. Pessoas que também, eles chegam, dizem bem assim, o seu documento está com problema, a gente vai lá, resolve. O meu mesmo, eu fui umas 10 vezes resolver e até hoje eu não sei se eu estou aprovada, até hoje. Entre famílias cadastradas ou não, o certo é que estão aqui no relento, sem condições mínimas, pior do que as condições que estavam lá no Humberto Santa Cruz ou mesmo no Aripitombo. E aqui, todos aguardando o momento de ocuparem as casas prometidas. É bom que a assistência social da Prefeitura, do próprio Estado, agilizem de todas as formas para que essa questão subhumana não continue. Aqui, do Tabuleiros Martins, do Complexo Benedito Bentes, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Marcanal 25, da organização Arnoldo Melo, na NET. Pois é, né? Vamos torcer que o governo consiga dar uma solução para essas famílias que acabaram sendo retiradas. A Porlane Santos teve a oportunidade até de fazer uma matéria recentemente lá com esse pessoal no centro. 950 processos estão pautados para a 10ª Semana Nacional de Conciliação, iniciada ontem no Fórum do Barro Duro. O Fernando Palmeira, versátil, também acompanhou todo o processo e traz mais informações. Mais de 1.300 processos é a meta aqui em Maceió da 10ª Semana de Conciliação, que acontece aqui no Barro Duro, no Fórum Jeromar Fernandes, tanto no térreo como aqui no terceiro andar onde estamos. Nós estamos aqui ao lado do magistrado, do juiz, coordenador, doutor Odilon Marques Luz, e ele nos faz um balanço desses 2 primeiros dias até agora. Esses primeiros dias têm sido um grande sucesso. Nós temos conseguido, Fernando, fazer acordo em mais de 70% dos processos que estão aqui, principalmente naqueles que versam sobre direito de família. Esse processo, geralmente, a gente consegue um número de acordo maior. Quantos juízes estão participando desse motivo? Estão participando 3 juízes pela parte da manhã e 3 juízes pela parte da tarde. Nós temos todos os dias aqui 6 juízes, sejam 3 pela manhã, 3 pela tarde, mais o Ministério Público, mais a Defensoria Pública e alguns advogados indicados pela OAB que vêm aqui também nos colaborar. Essa Semana da Conciliação, ela tem uma importância muito grande para a acessibilidade judiciária e a prestação jurisdicional. Na ótica de um magistrado, o que é que representa isso para a comunidade? Isso é um avanço muito grande, certo? Porque o número de demanda está aumentando assustadoramente. E a forma que nós achamos de solucionar um dos principais problemas que tem o judiciário, que é a morosidade, é exatamente isso. Antecipar a audiência de conciliação e nela, apenas nessa audiência, procurar resolver o processo de uma vez por todas. Como é a sistemática aqui no térreo, no terceiro andar, tipo linha de montagem, chegou, tem audiência e por aí vai andando? Exatamente. Todas as audiências acontecem aqui na sede do Sejus, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflito, que é exatamente aqui no terceiro andar. Todo mundo vem para cá e aqui nós resolvemos aqueles processos que já estão tramitando há vários anos nas varas comuns. Ele é avocado, é chamado para aqui, para o Sejus, e aqui, em apenas uma única audiência, nós conseguimos resolver. Tem uma área específica ou todas as áreas podem vir ser atendidas aqui? Geralmente são aqueles processos, são aqueles processos cujo qual o direito é disponível. A parte pode dispor do direito. Ela pode chegar e fazer o acordo
na audiência. Aqui a celeridade é a tônica, a objetividade, sem maiores problemas, todos com vontade de conciliar. Sem dúvida. No processo de conciliação, existe uma grande característica. Nós não temos vencedores nem perdedores. Nós temos as partes que conciliaram e isso facilita muito. Vim para aqui, para o Sejus, nessa Semana Nacional da Conciliação, com o espírito, sobretudo, de conciliar. Doutor Odilon, as audiências estão confirmadas aí, mantidos os horários de 8 às 12, das 13 às 17h30? Todas as audiências mantidas, estão sendo realizadas, a presença aqui dos conciliadores, dos colegas magistrados que se disporam a vir aqui para trabalhar efetivamente, dos colegas do Ministério Público e da Defensoria Pública. Está tudo acontecendo na mais perfeita sintonia. Tanto aqui em Maceió, no Fórum do Barro Duro, como também em diversas cidades do interior do estado, esse momento importante para que as conciliações aconteçam e que não fiquemos com tantas dependências e pendências juntos ao Poder Judiciário. Aqui do Fórum Geraldo Maia Fernandes, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Pois é, Fernando Palmeira, muito obrigado pela sua participação e assim nós vamos encerrando o Verdade e Informação desta terça-feira, dia 24 de novembro. Eu quero deixar um forte abraço para você. Amanhã, Mauro Vedequim, o titular, estará de volta. Eu estarei nas ruas trazendo mais notícias, falando dos assuntos relacionados ao interesse da comunidade e, claro, deixo o meu abraço para você e muito obrigado por nos acompanhar durante a tarde desta terça-feira. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.